Estamos aqui com o nosso querido Ricardo Sampaio Dagnino, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vai nos trazer algumas informações importantes e que não aparecem na mídia sobre a questão do Covid aqui no estado. Bom dia, Ricardo. Prazer em te ver aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Tudo bom? Bom dia, Babiton. Tudo bem? Bom dia, democracia. Melhoras para o Benedito. Sentimos falta dele aqui hoje. Bom, eu venho trazer algumas informações aí que a gente tem levantado, né? Desde o início da pandemia, já apresentei aqui no Bom Dia Democracia algumas vezes. Deixa eu só melhorar a câmera aqui. E eu vou compartilhar aqui alguns gráficos. Eu espero que não seja cansativo, mas é bom a gente começar o dia com a boa informação, né? O Paulo já trouxe uma série de questões importantes, já vi inclusive o mapa da retomada latino-americana. Gostei muito de ver esse mapa que apareceu ali meio que por engano, mas enfim, é um mapa bastante otimista e, enfim, nos coloca aí a esperança de volta no radar. Eu estou compartilhando aqui, eu espero que apareça aí para vocês. Não são notícias boas, esses mapas que eu trago não são mapas otimistas. É um mapa, é um gráfico, o primeiro que eu vou mostrar, isso. É um mapa do nosso acompanhamento desde o início da pandemia, em março de 2020. Esses são os dados semanais, os dados de novos casos de coronavírus acrescidos ao banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde a cada semana. Então, a gente percebe que lá no início, a pandemia era bastante, ainda não tinha chegado com tudo no Rio Grande do Sul, né? A gente sempre acompanhava os dados espaciais junto com os dados estatísticos. Então, a gente consegue ver que nesses primeiros 2 meses, a doença ainda estava muito ligada ali à capital e à serra e ao noroeste do Rio Grande do Sul. Depois é que ela foi se espalhando. E à medida que ela foi se espalhando, foi contagiando mais gente, porque é uma doença transmitida por seres humanos, e os seres humanos se movimentam, não pararam de trabalhar, não pararam de se movimentar, e ela foi se espalhando pelo estado. Acontece que nós tivemos aqui, por agosto, nós tivemos um pico, agosto, setembro, depois nós tivemos um número alto de casos aqui em dezembro, né? Isso assustou muita gente. A partir de dezembro, muita gente que não usava máscara passou a usar máscara, isso é algo muito positivo. Tivemos uma queda nos números ali em fevereiro, um pouco causada por um efeito de transição de governos municipais, que começaram a aprender a mexer no sistema, que começaram a ter que guardar as suas bandeiras negacionistas, né? A gente sabe que alguns prefeitos amplamente negacionistas tiveram que aceitar o fato de que não são mais candidatos e que são agora gestores. E quanto gestores, eles são responsáveis pela quantidade de mortes, pela quantidade de casos, né? Então, houve uma retomada, houve né, um aumento. Um pouco desse aumento que nós vimos ali em fevereiro, março, é decorrente das bases de dados atualizadas pelas prefeituras, que eles aprenderam a mexer, né, como eu acabei de dizer. Aí tivemos uma certa estabilidade, né, uma estabilidade em número de casos, uma estabilidade alta e ruim, péssima estabilidade, porque nós estabilizamos em números altos. E agora, nas últimas 2 semanas, a partir do dia 30 de maio, que é o dia que a gente encerra a semana, o domingo do dia 30 de maio, nós tivemos aí um aumento de 24 mil casos no dia 30, que é esse vale aqui mais à direita na imagem, e uma retomada aqui, uma subida para 37 mil. Nós, em 2 semanas, tivemos um aumento de 50%
no número de casos, e se isso continua essa tendência, nós vamos chegar realmente na quarta onda, né? A primeira onda lá em agosto, a segunda onda em dezembro, a terceira onda em março e a quarta onda talvez agora em junho, julho, né? Como eu disse, a gente acompanha os gráficos junto com os mapas. Então, nós temos os mapas de número de casos, que é esse à direita, em vermelho, que são os pontinhos dos municípios. Então, nós vemos que existe realmente uma predominância, né, do número de casos nas cidades mais importantes. As cidades mais populosas têm mais casos, isso é esperado, né? Quanto mais gente, mais casos. O que é interessante é esse mapa da esquerda, onde a gente calcula a incidência por habitantes. Então, qual é o número de casos para cada 1.000 habitantes? Então, esse mapa da esquerda mostra o que a gente chama de taxa relativa, não é a incidência. E a gente, além de calcular a taxa relativa, a gente espacializa na forma de um mapa de aquecimento, que ele é um mapa que ele cria uma superfície, ele homogeniza, ele cria uma superfície. Vocês percebam que as cores mais escuras, elas indicam mais taxas mais elevadas, e as cores mais claras, taxas menores. Então, ele liga, ele calcula esse mapa, ele calcula a proximidade dos municípios em relação às taxas. Então, municípios próximos com taxas elevadas vai ficar mais escuro, tá? Agora, um município um município intercalado por outro, né, que tem taxas pequenas, se esses dois municípios intercalados por outro com taxa pequena, se esses dois municípios tiverem muitos casos, o mapa também vai pintar escuro. Isso é muito interessante, é muito importante, porque às vezes a gente tem municípios que não estão medindo corretamente, não estão medindo, fazendo testagem correta, né? Então, se eu tenho dois municípios relativamente distantes um dos outros, mas que testam bastante e mostram bastante casos de coronavírus, e temos no meio deles, no limite deles, na fronteira deles, um que não mede, esse mapa consegue diluir esse problema e mostrar um mapa mais realista, né? Porque, assim, por que haveria de ter menos casos numa cidade só porque ela testa menos? Isso não faz sentido, né? A gente sabe que, inclusive, a testagem, a baixa testagem é uma política para artificialmente reduzir o número de casos. Então, esse mapa mostra um pouco isso. Aqui é um gráfico, são 3 gráficos, na verdade, são pirâmides etárias, né? É o percentual de população em cada faixa etária. Então, nós temos aqui, à esquerda, a população do Rio Grande do Sul, estimada para o ano 2020. Então, nós temos aí um formato, uma pirâmide com base estreita, né? Mas vejam que até a faixa dos 30, 39 é uma pirâmide, né? É uma rampa, né? Aqui nós temos poucas crianças, isso faz parte da transição demográfica gaúcha, enfim. Agora, o que nos chama a atenção é a mudança no perfil dos casos confirmados e dos óbitos. A gente está vendo um rejuvenescimento da taxa de casos, do número de casos em cada grupo etário. Então, esse gráfico ele não tinha essa base tão larga nos 30 a 39, 20 a 29, que são essas 2 barras mais compridas aqui em amarelo, tá? Que corresponde hoje a 30 a 39, 22% do total de casos estão ocorrendo acumuladamente nessa faixa etária. De 20 a 29 são 19%. Isso é um rejuvenescimento causado aí pelas novas variantes, pelo recuso em usar máscara. A gente vê fotos aí, por exemplo, da capital gaúcha na orla no final de semana, fotos aí enviadas pelo Volney Piccolotto, quer dizer, a população aglomerando
na orla do Guaíba sem máscara, população jovem. Então, é esperado que essa população jovem que aglomera sem máscara comece a testar mais positivo, né? Porque não se cuida, porque mesmo vacinados, alguns acham que estão imunes totalmente, não estão. A vacina, ela é um elemento, né? E a taxa de óbitos também, né? A taxa de óbitos, ela era bastante mais elevada, acima dos 60. A gente já começa a ver aqui que 15% dos casos referem-se a pessoas de 50 a 59 anos, 8% dos casos de 40 a 49, né? Então, quer dizer, há um rejuvenescimento na estrutura etária dos casos e dos óbitos. Isso é bastante preocupante. Aqui nós temos uma nova ferramenta que foi criada pelo nosso colega Vitor Duarte, aqui do Campus Litoral Norte, um servidor técnico administrativo bastante capacitado, um excelente gráfico onde ele nos permite visualizar, né, o litoral norte. Né? Como eu disse, o litoral norte é um foco da nossa atenção, não só porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem esse nosso campus aqui para atender a população do litoral, mas também porque aqui, se a gente voltar naquela taxa de casos, né, toda essa região norte do Rio Grande do Sul, se a gente pegar o Rio Grande do Sul e fatiar ele ao meio, de leste para oeste, né, cortando de leste para oeste, nós temos que a porção norte do Rio Grande do Sul, ela tem taxas muito mais elevadas do que a taxa nos municípios do sul. E aqui o litoral norte, onde está aqui a setinha, à direita no mapa, aqui no mapa, né, esse mapa azul, roxo, é onde nós temos aqui taxas elevadas, né? Então, o litoral, e a gente sabe que grande parte da população das regiões metropolitanas vem passar fim de semana, feriado no litoral, às vezes até causando um aumento nos índices de contágio. Então, o litoral é um foco do nosso trabalho, sempre foi. E o Vitor preparou esse gráfico, onde a gente consegue aqui na parte superior, está tudo acessível lá no nosso site, pessoal, www.urgs.br/SIG, que se chama Sistema de Informação Geográfica, SIG, é a sigla. Então, esse gráfico, ele permite filtrar os dados, e aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, para uma semana de interesse. O que é interessante nesse gráfico que o Vitor fez também no nosso projeto, é que ele dá esse alerta de número de casos. Então, nós temos aí na última quinzena os principais municípios que tiveram aumentos. Então, nós temos em Balneário Pinhal um aumento de 138% na última quinzena. Capão da Canoa, 16%. Né? Tavares, 133%. Evidente que são, tirando o Capão, que eu acabei de citar, muitos desses municípios são pequenos. Então, um aumento pequeno no número vai causar grandes percentuais. Então, é importante sempre a gente olhar, né, o percentual e olhar também o dado absoluto. Agora, é muito importante sempre também olhar o mapa. Não posso olhar só o número, né, porque eu posso, de repente, esquecer que Cidreira, né, está cercada de municípios com os altos números. Ou não, quer dizer, então eu preciso olhar o mapa. Então, aqui nós temos esse mapa que nós preparamos também, que o Vitor também organiza. A gente tem uma equipe aí de vários colegas, vários bolsistas, né? Agradecemos a todos eles, sem eles não conseguimos fazer esse trabalho. A Érica Mejato, o Maicon Rodrigues, a Bárbara Ortiz Costa, o Martin Presser, a Ana Cardinale Souza, que é servidora da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria Regional de Saúde aqui do nosso litoral. E a gente vê, assim, a comparação, né? Aqui mais escuro nós temos os dados da Coordenadoria de Saúde e aqui mais clarinho os dados da Secretaria de Saúde. A gente sabe que os dados, eles demoram para ser contabilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, é sempre importante a gente ter contato com os municípios ou com as coordenadorias regionais. Então, o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje? Nós temos que
o governador lá, a Secretaria Estadual de Saúde, para fazer... Não faz mais bandeira, né? Acabou o carnaval da bandeira. Agora é a história atenção, alerta, não sei o quê. Lembrando sempre, né? A nossa crítica sempre foi, lá desde o início, desde 2020, né? Quer dizer, só vai funcionar se fiscalizar. Só vai funcionar se tiver ação. Não adianta ter um modelo muito bonito, mas não ter ação. Então, a nossa crítica sempre foi essa. E não interessa se é modelo compartilhado, modelo controlado, se é alerta, atenção, não sei o quê. Quer dizer, não adianta. Se não tiver fiscalização, não tem cabimento, não serve esses modelos de bandeira, né? Então, a gente ressalta aqui, só para finalizar aqui, eu quero dizer, Tim, que existe hoje, se aqueles números já são altos, aqueles números de crescimento da última semana, se eles já são altos, a gente sempre tem que somar aquilo que está represado na prefeitura. No caso do litoral, são 6 mil casos. Tá? Então, aquele aumento de 24 mil para 37 soma mais 6 mil. Porto Alegre, provavelmente, deve estar mais do que 10 mil casos represados. Em geral, em torno de 10 a 15 mil casos represados. E lembrando sempre, Paulo Tim, que continua entrando na base do governo do Estado dados... Pessoal, não estou brincando. Março de 2020. Estão entrando hoje, na base de dados do governo do Estado, dados represados de março de 2020. Tá? Um ano atrás. Então, assim, a pandemia, como a gente diz, a pandemia sempre foi pior do que notificado. Sempre foi pior. Isso não é mania, né? Não é conspiração nossa. É porque os números têm mostrado isso. Desde o início, a subnotificação nos mostra que a pandemia sempre foi pior. Obrigado, Paulo. Ok. Bem ao contrário do que diz o presidente, né? Que tenta dizer que o número é menor. É uma barbaridade. Ok, nós estamos muito em cima, eu gostaria muito de conversar contigo, vamos ver se oportunamente voltamos, porque essa doença tem uns paradoxos, né? Não vai dar tempo, porque nós estamos a 1 minuto de fechar o programa, Ricardo. Mas eu ontem assisti aqui o Chile, que é o país que mais avançou na América Latina na vacinação, teve que entrar em lockdown, porque o número de casos está aumentando. Não sabem se é por causa de uma variante, talvez a variante brasileira, né? Que tem entrado e provocado esse estrago. Mas é impressionante. O Rio Grande do Sul tem também até uma boa performance na vacinação no plano nacional. E está vivendo uma situação parecida com a do Chile, e que talvez tenha que chegar ao lockdown também. Então, esses paradoxos da doença, né? Lamentavelmente, estamos aqui atropelados pelo ponteiro, que já vai pegando aqui pela minha garganta. É muita coisa, eu te agradeço muito, Ricardo. Vamos tentar, inclusive, segmentar essa tua intervenção para colocá-la à disposição aqui de outros veículos, né? Muito importante, sobretudo para nós. Queria te dizer que aumentou 400 mil habitantes do litoral sul, segundo dados que nós temos aqui durante a pandemia. Enfim, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado ao Babiton pela participação e importante trabalho aqui conosco, ao Gilmar também. Grato a todos os que nos assistem no programa Bom Dia, Democracia. Vamos ficando aqui nesse momento, convidando para amanhã estarmos de novo às 8 horas da manhã no Bom Dia, Democracia. Muito obrigado a